Olá, alunos! Como estão? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Juliano Mazzotti, sou professor de anatomia e vou trabalhar com vocês na primeira fase no laboratório morfofuncional. Na aula de hoje, trabalharemos a introdução ao laboratório morfofuncional e a matéria de anatomia. O roteiro da aula de hoje será o seguinte: teremos um momento síncrono, ao qual eu passarei o link para vocês, para que todos acessem. Esse momento será no dia 12, quarta-feira, o dia da nossa primeira aula, às 16 horas. E de maneira síncrona, na nossa webconferência, eu vou passar para vocês a apresentação do plano de ensino. Nesse momento síncrono, também faremos um pacto de trabalho, onde a gente chegará a algumas conclusões, daremos várias ideias para decidirmos como será o andamento do semestre. E veremos, já nesta videoaula, a introdução à anatomia. O laboratório morfofuncional, gente, ele é dinâmico, destinado ao estudo integrado de diferentes áreas do conhecimento. Nesse laboratório serão discutidos assuntos de fisiologia, anatomia, embriologia e histologia. Vamos começar, gente, pela posição anatômica. Nas leituras, nas pesquisas que vocês já fizeram, que vocês ainda farão, com certeza vocês encontrarão vários conceitos que são um pouco diferentes, descritos, mas que querem dizer a mesma coisa. Tá? Então, grosseiramente, a gente pode falar assim de forma facilitada que posição anatômica é uma posição universal, adotada para descrevermos partes do corpo. A anatomia topográfica se baseia na posição anatômica. Portanto, gente, vamos descrevê-la. Primeiro detalhe da posição anatômica. A posição anatômica ela é ortostática. O que significa isso? Posição ortostática. Quer dizer que o paciente ou que a pessoa está em pé. Bípede. Posição ortostática. Ortostase ou ortostatismo se referem à posição em pé. Segundo, olhos mirando o horizonte. Olhar para frente, olhos abertos, olhando para o horizonte. Terceiro detalhe. Membros inferiores unidos. Ou seja, os pés ficam juntos, não é pés separados, não é pés rodados, e sim pés juntos, unidos. Membros superiores juntos ao tronco, não é braços abertos, não existe abdução, e sim, logo, suspensos ao lado do corpo. E o último detalhe, que é muito importante também vocês não esquecerem, que é palmas das mãos voltadas para a frente. Detalhe, para frente. Nunca descrevam para cima, porque a posição anatômica não é deitada, não é em decúbito dorsal, e sim em ortostase. Por isso é para frente, para o plano anterior. Planos de delimitação. O que são planos de delimitação? Olha só que essa definição. São planos que tangenciam as superfícies do corpo, ou seja, eles delimitam todas as superfícies, como se o nosso corpo estivesse guardado dentro de uma caixa. E essa caixa tem quantos lados? 6 lados. Vejam, são 4 verticais e 2 horizontais. E quem são esses planos de delimitação? Vamos lá. Começando pelos verticais. O plano que está voltado para a frente é o plano anterior. Tudo que está na superfície da frente, frontal do nosso corpo, é considerado anterior. Exemplo: olhos, nariz,
boca, umbigo. O oposto do plano anterior é o plano posterior, é o plano que está voltado para trás. Tudo que está atrás do corpo, na região dorsal, é considerado o plano posterior. Exemplo de estrutura do corpo que fica no plano posterior: nuca, calcanhar, escápulas, glúteos e por aí vai. Quais são os outros planos verticais que nós temos? Os dois planos laterais. E como que a gente diferencia um do outro? Lateral direito e lateral esquerdo. De estruturas do corpo que estão no plano lateral: orelhas, direita e esquerda. E para finalizar, os dois planos que estão na horizontal: plano superior, exemplo de estrutura que está no plano superior, o couro cabeludo. E plano inferior, exemplo de estrutura, sola do pé. Então, recordando: voltado para frente, exemplo, olhos. Posterior, voltado para trás, exemplo, glúteos. Laterais, direito e esquerdo, exemplo, orelhas. E os horizontais, superior, voltado para cima, exemplo, couro cabeludo. Inferior, voltado para baixo, exemplo, sola do pé. Planos de secção, também conhecidos como planos de corte. Vou dar um exemplo, gente, de onde é muito utilizado esses planos para interpretar exames de tomografia computadorizada ou de ressonância magnética. Afinal, tomografia axial computadorizada é um exame que realiza cortes no plano axial. Claro, vocês podem ver imagens em outros planos, porém serão reconstruções e não imagens adquiridas nesses planos. E no exame de ressonância magnética são realizados cortes nesses três planos que a gente vai falar agora. Então, que planos são esses? Este primeiro que a gente está vendo aqui, ó, é o plano coronal, também conhecido como plano frontal. O termo mais utilizado é o coronal. Este plano divide o corpo em duas partes, uma posterior e uma anterior. Segundo plano, este é o plano sagital, também conhecido como plano mediano. Mas sagital mediano a gente considera quando esta linha está bem no meio do corpo. E nós temos duas metades muito semelhantes, muito parecidas, praticamente simétricas. Mas o corte pode ser feito em qualquer altura. Pode ser uma série de cortes. Porém, esse é o conhecido sagital mediano, que separa o corpo em duas partes, duas laterais, direita e esquerda. E por fim, o plano axial. O plano em que a tomografia adquire as imagens. Afinal, o nome do exame é TAC, tomografia axial computadorizada. Tá? Porém, são feitas várias fatias, vários cortes em várias alturas, tá? Neste plano aqui. O plano axial é o plano que separa o corpo em duas partes, uma superior e uma inferior. Todos esses exemplos dos três principais tipos de planos de secção, eles estão exatamente ao meio, mas ele pode ser em qualquer altura. Exemplo, uma tomografia de crânio, são feitas 25 cortes axiais. Então ele começa aqui na região da base do crânio, tipo na região do forame magno, região basilar, né? E termina lá em cima na região da sutura sagital. Então vejam que são 25 cortes divididos, né, separados por pequenos intervalos aí de 5, 10 milímetros. Tá? Então, plano coronal ou frontal, plano sagital ou sagital mediano, que é nesse caso aqui, e plano axial, que também pode ser chamado de plano transversal. Eixos de construção ou eixos anatômicos. São eixos
que unem ou que ligam os planos de delimitação opostos. Por isso eles formam eixos no corpo. São 3 os principais eixos. O primeiro deles, eixo antero-posterior. É esse eixo que liga a região anterior à região posterior do corpo. Vou dar um exemplo aqui bem grosseiro. Tá? Exemplo, a pessoa toma um tiro, um ferimento por arma de fogo na região do abdômen. E esse tiro sai pelas costas. Então ele entrou na região anterior, no plano anterior, e saiu no plano posterior. Qual foi o eixo de trajetória do projétil? Foi um eixo antero-posterior. Isso vai servir para vocês, gente, quando vocês forem solicitar exames radiológicos. Vocês vão entender as incidências radiológicas. Exemplo, eu vou pedir um raio-x de tórax em AP. AP quer dizer antero-posterior. Eu estou me referindo ao eixo em que o raio-x vai cruzar o corpo do paciente, de anterior para posterior. Tá, professor, mas eu quero que o raio entre ao contrário. Quero que o raio entre pelas costas e saia pela frente. O eixo, gente, é o mesmo, o que muda é a ordem. Então eu posso chamar esse eixo de póstero-anterior, é um PA. Então o PA é diferente do AP, certo? Muito bem. Segundo deles, transversal é o que liga o plano lateral direito ao lateral esquerdo. Ele pode ser chamado de transversal e também ser chamado de laterolateral. E nas radiografias, ele simplesmente toma o nome de perfil. Então, eu quero fazer um raio-x de tórax, eu posso solicitar AP e perfil. Eu sei que o perfil está se referindo ao eixo laterolateral ou transversal. E o terceiro dos eixos é o eixo longitudinal, que é o eixo que liga os planos superior ao inferior. Longitudinal pega na longitude, de cima para baixo. Se eu quiser ser mais específico e falar sobre o sentido em que o eixo está cruzando, ele pode ser, se for de cima para baixo, do superior para o inferior, eu posso chamá-lo de crânio podálico ou céfalo caudal. Se for ao contrário, é podocranial ou podocefálico. Muito bem, gente. De matéria, de assunto para a aula de hoje, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Caso vocês não tenham compreendido alguma coisa, anotem as dúvidas de vocês, que no nosso momento síncrono, a hora que a gente estiver na nossa webconferência, a gente tira todas as dúvidas. Neste momento síncrono, além de tratarmos da minha apresentação do plano de ensino para vocês e a gente fazer ali um breve pacto de trabalho, nós destinaremos um bom tempo para que possamos tirar qualquer dúvida que tenha ficado, certo? Agora, olha só, gente. Cada aula que a gente tiver, geralmente ficará um assunto para ser pesquisado. Tá? Um assunto complementar, que eu julgo assim que é de pouco menos importância. Tudo que eu pedi para vocês pesquisarem, provavelmente eu não pedirei para vocês estudarem para a prova. Afinal, é uma forma de um trabalho e isso eu vou analisar depois a postagem de vocês. Tá? Então, toda aula teríamos um assuntinho que a gente vai postar. Aonde que vocês vão postar? Vocês vão postar no portfólio eletrônico. Que, se não me falha a memória, vocês verão no dia 12, na quarta-feira, no dia da nossa aula. Vocês aprenderão a fazer as postagens. Então, já fica essa primeira tarefa aí para vocês. No momento em que vocês aprenderem a fazer o portfólio, vocês fazerem essa primeira postagem, tá? De uma pequena pesquisa que eu quero que vocês façam. E o que será o assunto da nossa pesquisa? Primeiro, tipos constitucionais. Tá? Vocês vão achar algumas definições lá de tipos constitucionais, como brevilíneo, longilíneo, ectomorfo. Tá? Descrevam da forma em que vocês encontrarem. Podem colar figuras, tá? Que fica bem interessante vocês darem um exemplo, fazer um pequeno resumo e colarem figuras para ficar bem compreensível e é um material para vocês estudarem quando quiserem. Tá? Também quero que vocês definam o que é variação anatômica, o que é anatomia normal, o que é anomalia e o que é monstruosidade.
certo? Então fica esses breves temas para vocês postarem no portfólio eletrônico, que vocês aprenderão isso no dia 12, na quarta-feira, o mesmo dia da nossa aula síncrona, certo? E já vou adiantar para vocês que o nosso próximo assunto da nossa segunda aula da primeira unidade curricular será sobre osteologia. O que é osteologia? É o estudo dos ossos. Então, tudo que vocês já puderem fazer de leitura prévia, para vocês virem para a aula um pouquinho mais armados, né, para o nosso momento síncrono. Vou mandar novamente uma videoaula para vocês, explicando algumas coisas, e o restante eu passo, então, na nossa webconferência. Ok, pessoal? Então, nos encontramos no dia 12 de agosto, às 16 horas. Passarei o link para vocês conectarem. Possivelmente já estará disponível lá na plataforma Moodle para vocês acessarem, ok? Então, um grande abraço a todos.